Sabe-se que, no mundo cotidiano, vivemos em uma sociedade superficial, onde a informação verídica disputa o palco da veracidade com as falsas, causando uma dualidade intelectual. Muitas atualmente dispõem do subconsciente que a fé é irracional, muitas vezes podendo distorcer o real significado de sua crença e, por sua vez, poderá ir contra a base cabalística de sua própria religião e moral. Assim, criando uma dúvida: é necessário saber interpretar um texto religioso? Neste vídeo, iremos falar sobre a Bíblia, o livro primordial para o cristianismo, onde acontece a junção entre o Antigo Testamento, que vem de origem judaica, que seus 5 primeiros livros é conhecido como Torá, e o Novo Testamento, que por sua vez advém durante e após Cristo, diretamente do conceito cristão. Falaremos também nas interpretações. Existem 4 tipos de interpretações para se ter uma boa base de leitura. A interpretação literal, que é o significado direto advindo das frases. A interpretação alegórica, que é o significado mais profundo e simbólico. A interpretação moral, aplica-se os textos aos aspectos éticos e morais da vida. E a interpretação anagógica, que é o texto sobre a crença. Já no tempo de Jesus, a religião judaica possuía 2 formas de transmitir as escrituras. Uma nas sinagogas da região de Israel, sendo essa de língua hebraica, e outra na língua grega, na chamada diáspora dos países helenísticos. A versão grega foi traduzida pelos anos 250 a.C. da Era Comum, por um grupo de anciões, em Alexandria, no Egito. Resumo da ópera: a tradução grega possui alguns livros a mais do que a tradução hebraica já naquela época. Os judeus da língua hebraica, por questões nacionalistas, excluíram quaisquer textos que não fossem hebraico ou escritos fora da Terra Santa. Na época do início do cristianismo, os cristãos passaram a adotar a lista dos livros de tradução grega, por entenderem que toda ela era inspirada por Deus, mesmo que alguns livros fossem escritos em grego, enquanto os judeus se apegaram à tradução hebraica. A diferença consiste basicamente no fato de que a versão grega possui 7 livros a mais que a Bíblia hebraica. Esses 7 livros são chamados deuterocanônicos, que significa que foram acrescentados ao cânon no segundo momento da constituição da Bíblia. Lista dos livros deuterocanônicos: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque. Na contextualização geográfica, se passa no Oriente Próximo, conhecido também como Oriente Médio, entre os atuais Egito, Síria, Iraque e Irã, a oeste, a norte e a leste, respectivamente. Falaremos também um pouco mais sobre o Velho Testamento. Como o Antigo Testamento ele é dividido? Começando com o Pentateuco, que é a coleção dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que significa do grego penta 5 e teokon rolos. É para os judeus a chamada Torá, ou Lei de Moisés, que possui os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi escrito e indefinido por volta de 450 antes da Era Comum, depois do exílio da Babilônia, a partir de documentos e tradições de muitos séculos antes. Os judeus chamam de Torá, que significa instrução ou ensinamento. Estes livros é narrada a história de Israel e da humanidade, bem como as leis, costumes e histórias morais que devem ser critério para o povo. É com efeito a instrução de vontade de Deus a respeito do povo eleito. Temos também os livros históricos, que é a segunda parte do Antigo Testamento. Compreende o que são chamadas de livros históricos, mas não podemos confundir história para o povo judeu. Não tem a mesma conotação que existem para a ideia moderna, e nem por isso deve ser tratada com menos seriedade. Na antiguidade, a história era o que chamamos hoje de crônica, relato ou história exemplar. Buscava-se contar uma história, e bem, de modo que esta pudesse ficar na memória e ser conhecida por todos, deixando clara a sua mensagem. A literatura sapiencial é composta pelos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Sirácida, Eclesiástico.
Essa seção é composta por escritos diversos. Os salmos possuem seu lugar especial na vida litúrgica, sobretudo no culto do Templo de Jerusalém. Jó e Eclesiastes são escritos de teor quase que filosófico. Provérbios e Siracida Eclesiástico são coleções de sentenças populares. O Cântico é uma coleção de poesias de amor de enredo romântico. Para entender os livros proféticos, convém diferenciar o que se entende por livros proféticos na Bíblia cristã e na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica chama de profetas tanto a historiografia da época dos principais profetas, chamada de profetas anteriores, como os oráculos proferidos por eles, profetas posteriores. A Bíblia cristã, seguindo o modelo da Bíblia grega, coloca dentro da seção profetas somente os pronunciamentos dos profetas, deixando a geografia para os livros históricos. Profeta, ainda que seja um termo amplo, significa o porta-voz, a pessoa intermediária entre o ser humano e a divindade. São subdivididos em dois grupos: 4 grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas menores. Essa divisão se dá pelo tamanho dos textos conservados, e não pela importância dos mesmos. Falaremos agora um pouco do contexto histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos. É a continuação do Evangelho de Lucas e conta a história de como a mensagem cristã foi anunciada em Jerusalém, Samaria e as demais regiões do Império Romano. O autor é tradicionalmente identificado como Lucas, o evangelista. Neste livro, destacam-se duas pessoas, Paulo e Pedro. Pedro dirige o trabalho cristão em Jerusalém, Lida, Jope e Cesareia Palestina. Esse livro também trata de conversão do apóstolo Paulo e de suas viagens missionárias pelo Império Romano. Examinando o estilo, a fraseologia e outras evidências internas, a maioria dos estudiosos atribui a Lucas a autoria desse evangelho. Ele foi escrito provavelmente antes da morte do apóstolo Paulo por Nero, por volta de 67, 68 depois da Era Comum. Isso porque esse livro não cita a morte de Paulo, fato que seria muito relevante para a história cristã antiga. Também temos as Epístolas Paulinas, que são, em latim, Corpus Paulino. São cartas escritas pelo apóstolo Paulo que tratam de pontos teológicos importantes para o desenvolvimento da doutrina cristã no cristianismo primitivo. Geralmente, essas epístolas foram escritas tanto para indivíduos quanto para as primeiras comunidades cristãs que estavam se formando fora do território atual de Israel, neste caso, na capital do Império Romano, em cidades gregas, cidades frígias na Ásia Menor e até mesmo numa região habitada por um povo de etnia celta, a Galácia, que podem ser divididas em eclesiásticas, pastorais e pessoais. Os livros que foram rejeitados pela igreja primitiva são chamados de pseudopígrafos. Eram livros considerados espúrios e heréticos pela igreja cristã do século II e III, época em que surgiu esses textos. Nenhum pai da igreja, Cânon, o concílio declarou que qualquer um dos pseudopígrafos seria canônico. Eusébio, assim como a maioria dos pais da igreja, chamou esses livros de totalmente absurdos e ímpios. Os livros pseudopígrafos foram escritos por comunidades gnósticas, docéticas e ascéticas. Os gnósticos eram uma seita filosófica que ensinava que a matéria é má, além de negarem a encarnação de Cristo. Já os docetas ensinavam a divindade de Jesus, mas negavam sua humanidade. Diziam que ele só tinha a aparência de ser humano. Os ascéticos ensinavam que Cristo tinha uma única natureza, que era uma fusão entre o divino e o humano. Esses livros contêm certa curiosidade sobre os fatos não relatados nos livros canônicos, como a infância de Jesus. Por exemplo, segundo Norman Gale, existe cerca de 280 obras dessa natureza. Para os cristãos, o único valor que esses livros têm são históricos, pois revelam a crença e o contexto de seus autores. Critérios de canonicidade dos livros do Novo Testamento são 5. O primeiro critério é a apostolicidade, ou seja, o livro deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por autor que tivesse relacionamento com um dos apóstolos. O segundo critério é a universalidade.
que quando era impossível demonstrar autenticidade apostolada, o critério de uso e circulação do livro na comunidade cristã universal era considerado para sua ferição canônica. O terceiro critério é a ortodoxia, ou seja, o livro deveria estar em conformidade com a doutrina cristã ortodoxa. O quarto critério é a antiguidade, ou seja, o livro deveria ser escrito no período apostólico, e o quinto critério é a inspiração divina. Judeus e gentios utilizavam o mesmo idioma para se comunicarem em Jerusalém na época de Jesus: aramaico, grego koiné e até certo ponto os dialetos coloquiais que constam no Talmud. É provável que todos os livros que formaram o Novo Testamento foram escritos em grego koiné, o dialeto vernáculo que na época era falado nas províncias romanas do Mediterrâneo Oriental. Estes livros foram posteriormente traduzidos para outros idiomas, principalmente o latim, o siríaco e o copta. Já nos eventos podemos citar a aliança com Deus. Quando falamos de aliança com Deus, vemos várias vezes no Antigo Testamento momentos marcantes em que ele, escolhendo o povo de Israel como sendo seu povo, sela uma aliança definitiva. Aliás, essa aliança são uma mesma aliança, renovada de geração em geração. Temos também a promessa do Messias. No Antigo Testamento, com seus profetas e escritos, surge como uma forma de Deus preparar o seu povo para acolher o Messias, que viria. De fato, Deus não havia indicado quando seria, mas era uma promessa. E era nessa promessa que os judeus se ancoravam. Falando agora de cultura regional, temos que no Velho Testamento os deuses eram extremamente numerosos. Eram representados à imagem e semelhança dos seres humanos: o sol, a lua, os rios, outros elementos da natureza e entidades sobrenaturais. Também eram cultuados, embora cada cidade possuísse seu próprio deus. Havia entre os sumérios algumas divindades aceitas por todos. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal, tanto que adotavam castigos contra quem não cumpria com as obrigações. Já no Novo Testamento, a religião na Roma antiga engloba não só as práticas e crenças que os romanos vinham com suas, mas também os diversos cultos importados para Roma e os cultos praticados nas províncias. Os romanos viam a si próprios como profundamente religiosos, atribuindo a sua prosperidade econômica e militar à boa relação com os deuses, do latim Pax Deorum. A religião arcaica, que se acredita ter sido instituída pelos primeiros reis de Roma, ofereceu os fundamentos dos Osmaion, ou tradição, o código social basilar na entidade de Roma. O Antigo Testamento são um dos textos mais complexos, pois é composto de livros escritos em múltiplos gêneros e em diferentes épocas históricas do povo hebreu. Javista, que faz uso do termo Javé ou Jeová para se referir a Deus, ao qual se apresenta antropomórfico ou manifestado na forma humana. Esse gênero provavelmente é típico do reino hebraico do sul ou de Judá. Eloísta, que faz o uso do termo Elohim para se referir a Deus, ao qual se apresenta de forma mais transcendental. Esse gênero provavelmente é típico do reino hebraico do norte ou de Israel. Sacerdotal, que se concentra em questões do culto judaico e que inclui o relato que se encontra no princípio de todo o Antigo Testamento, a primeira versão da criação no livro de Gênesis. Deuteronomista, que se concentra no cumprimento da lei, por ter sido escrito no que alguns identificaram como a descoberta da lei no tempo do rei Josias. Precisamente, o livro de Deuteronômio pertence a este gênero.